porque o Vasco fez uma bela vitória, uma grande exibição hoje, 3-0 sobre o Melgar, especialmente no primeiro tempo, né? Quando construiu essa diferença de gols. O Vasco avança na Copa Sul-Americana, não como o primeiro colocado do grupo, mas vai fazer aquele confronto contra um time que vem da Copa Libertadores da América. Dinizismo em alta, hein? Olha, os amigos vascaínos que encontrei aqui na redação estão assim, olha, Felipe, há muito tempo eu não vi o Vasco jogar essa bola. Como é que esse cara fez isso em um mês? Esse time era horrível e agora tá jogando bola, minimamente jogando bem. O Vasco toca bola, o Vasco cria chance de gol. É para essa empolgação toda, Mansur, porque realmente a gente tem que ressaltar aqui, porque ofensivamente, especialmente, o Vasco melhorou bastante. Em que pese, a gente sempre fala aqui, né, do nível do adversário, só que o Vasco vinha enfrentando adversários fracos e tendo muita dificuldade. Hoje criou várias oportunidades de gol e fez um placar elástico até 3-0, Mansur. Para tudo isso, o dinizismo está na boca dos vascaínos. Eu acho assim, eu prefiro comentar jogo a jogo, né? O Vasco no fim de semana... O Mansur já quer jogar um balde de água fria. Gente. Então vamos acabar aqui, já não vamos mais falar do Vasco. Banheira de gelo. Não, jogou o gelo na cabeça dos vascaínos. Crioterapia para todo mundo. Porque às vezes a gente faz parte dessa indústria de criar... né, claro. De aos extremos muito rapidamente. Num futebol que tem jogo a cada 3 dias, daqui a 3 dias a gente vai ter que explicar ao torcedor do Vasco, não, que o trabalho precisa de tempo. Não, que o trabalho precisa de tempo, porque não é assim, e a gente vai ser incoerente. Então, o que a gente está vendo? O Vasco no fim de semana jogou contra o Fluminense, que é obviamente um time muito melhor do que o Melgar, e o jogo não foi bom. De parte a parte, é verdade. O jogo não foi bom. E a fluência que o Vasco teve com bola hoje não teve no fim de semana. Então, assim, melhorou? Melhorou. O Vasco tem ideias hoje ofensivas que o time parece que está absorvendo o jeito com bola. O Vasco está dinizismo. Coisas que são marcas do trabalho do Diniz. Com bola, parece um time que vai conseguir progredir nesse sentido. Tem um norte, ó. O time vai caminhar para fazer isso. Agora, tem muita coisa a melhorar. Por quê, inclusive? Porque o que foi a grande virtude do Vasco no primeiro tempo, que foi o trabalho com a bola, talvez tenha sido a grande dificuldade do segundo tempo, onde o Vasco perdia a bola muito rapidamente. Mudou todas as ações, né? Evidente, com bola e sem bola. Exato. Aí ele sem bola passou a ser muito mais exigido. Enfim. Porque às vezes você olha o bom, aí às vezes você não olha, poxa, mas por que foi tão bom? Porque eles eram intensos, interessados na bola, em ocupar espaço, em brigar pela bola. O segundo tempo foi ao contrário. Eu estava mais passivo, né? Isso também tem a ver com o placar, né? Claro que tem influência. A vantagem já tinha sido construída, o 3-0 é muito difícil de ser revertido. Tudo bem, pode acontecer dentro de campo, mas nós estamos aqui para analisar. Claro. Aí, nesse sentido, por que foi tão bom o primeiro tempo? Ele é nítido porque o lema do Diniz, para todo lugar que ele vai, ele fala, eu quero resgatar em vocês aquela alegria, prazer de jogar futebol, como se estivesse na rua da sua casa, na quadra da escola, né? Então, isso ele está colocando. É óbvio que para coisas maiores o Vasco ele vai precisar e vai ser testado para isso. Equilíbrio, né, Alex? Equilíbrio, mas para um time igual o Melgar, ele não precisava ser tão manso no segundo tempo. Agora, vamos falar. Mas que ficou gostoso de ver, vixe Maria, o primeiro tempo foi muito bom. O segundo gol do Vasco é uma pintura de jogada e tem os conceitos do que é o jogo do Diniz. Concentra a jogada, o Vasco tem 7, 8 jogadores do lado esquerdo do campo, isolando... Vamos mostrar os gols de novo? Tem jeito, Eugênio, da gente botar os gols do Vasco de novo? Isola o Paulo Henrique do lado direito, né? Isso. Aí, normalmente, qual é a ideia? Ou resolve pelo lado esquerdo com troca de passe, ou inverte para um jogador que tenha mais força, mais potência, mais passagem, mais arrancada pelo lado direito. A bola vem para o lado direito, o Paulo Henrique não consegue finalizar a jogada por ali, só que a defesa já se moveu para o lado direito de novo, a bola volta à esquerda onde está passando o Piton. E quem termina o gol? E aí termina do lado direito de novo com o Paulo Henrique. Esse aí tá jogando muita bola, ó. O Diniz já conseguiu ganhar um reforço. É uma contratação. Isso. O que ele fez com o Rayan. Um reforço. Ganhou um reforço e aumentou alguns milhões de dólares em seu valor de mercado. É verdade. O Rayan tá jogando bola, tá sendo decisivo, porque ele não tá sendo só um ponta, ele tá sendo um atacante que se movimenta inteligentemente, com muito mais espaço do campo. Outra coisa é que hoje eu acho que o Diniz deve ter ficado muito satisfeito e o torcedor do Vasco também. O Tietê fez um grande jogo. Foi. Ele e Jair hoje foram os Aí tem um dilema, né? E aí é o gol, né? Esse é o gol. É que a gente já pega a parte final. Mas a jogada começa lá atrás, uma troca de passes longa.
até chegar. Olha quantos atletas do Vasco. A ultrapassagem do Piton, tem 6 na área. Aparece nessa linha, por quê? Por causa de eu estou aproximado o tempo todo. Isso. Agora, assim, acho que a dupla de volantes hoje, especialmente na saída de bola, o Vasco foi menos exigido do ponto de vista defensivo, mas é claro que Jair e Tietê juntos, eles melhoram muito a saída de jogo do Vasco, a bola roda com mais naturalidade e qualidade. Belo passe do Tietê, belo gol, vamos dizer assim, a finalização, tudo da maneira que vai. A infiltração dele, né? O movimento raro o Verratti fazer esse tipo ele de fazer movimento, gol né? e um toque é normal, mas nesse tipo de movimento infiltrando no facão, né? Isso. E finalizando de canhota. No tempo certo, no lugar certo. O Jair, assim, ele é um jogador que, nos bons momentos dele, quando ele está bem, ele faz a saída de jogo melhorar. O grande dilema que isso impõe é a questão sem bola, né? Em jogos de maior exigência, especialmente numa dupla com o Tietê. São lá 2 super marcadores. Nenhum deles é um 5 especialista. O Hugo Moura talvez seja o mais especialista, camisa 5, que o Vasco tem. Aí é ver como o Diniz vai interpretar isso. Mas o Jair, ele começou sempre, ele veio de base e tudo, ele veio como 5. Só que depois ele vai ficando mais craque, né? Né, já? Te conheço bem, viu, filho? Aí depois você vai. Mas ele tem essa saúde. Só que o mais importante do que esses 2 volantes é aquele negócio, não tem como ter tudo. Né? As características, às vezes, então esses caras de beirada, com esses 2 da frente, vai depender mais muito compacto, do jogo, né, Alex e Mansur? Porque o jogo de hoje, ele já sabia que, teoricamente, ele seria menos exigido defensivamente, que o Vasco teria mais a bola naturalmente ao longo do jogo. Então dá para você ter jogadores com essa característica. Talvez no jogo, vai enfrentar o Cruzeiro, tá voando, fora de casa. Você precise de um pouco mais de controle, jogadores assim, com uma pegada um pouco maior. Nós mortais, associamos com a lógica convencional do jogo. Também tem isso, é verdade. A gente está tratando de um treinador que enxerga a coisa de uma maneira muito peculiar e muito particular, com o resultado... E com domínio. Se ele entender que o time adquiriu uma confiança numa forma de jogar que dá a ele a possibilidade de usar a melhor qualidade técnica possível, ele vai fazer. É verdade. Né? E hoje nem precisou muito do Nuno, que fez um jogo abaixo do que vinha fazendo. De novo, né? Foi o segundo jogo dele acho que a sequência tá pegando um pouco, não está acostumado, veio da Europa agora, é fim de temporada na Europa, né? Ele não teve férias, então acho que está sentindo um pouquinho esse momento. Vamos ouvir então o Fernando Diniz, que falou sobre a classificação do Vasco à próxima fase, pelo menos ao play-off, né? Que vai levar o vencedor às oitavas de final da Sul-Americana. Eu acho que a gente fez um jogo muito bom no primeiro tempo e no segundo tempo acho que a gente baixou um pouco o ritmo, acho que um pouco por conta do cansaço e um pouco por ter relaxado mesmo, porque não foi que foi cansando, já voltamos para o segundo tempo com uma postura um pouco mais lenta, que facilitava um pouco a marcação. Em relação ao Jair, eu pretendo dar sequência, na minha intenção a partir de agora é incorporá-lo definitivamente. É um jogador que eu gosto. Nunca neguei isso, falei em outras vezes. Acho que ele tem desejo de ficar também. Então, na minha cabeça, eu acho que o Jair vai fazer parte normalmente em todas as competições a partir de agora. Acho que todo mundo viu a evolução em relação ao último jogo e ao penúltimo jogo. A equipe jogou muito melhor. O primeiro tempo foi muito bom. A gente foi mais agudo. A gente também hoje soube se defender bem. É muito importante não tomar gol. Acho que o nosso aspecto defensivo... O adversário era um adversário perigoso, somente no jogo aéreo, e o Léo Jardim fez defesa só de chute de longe. Tiveram uns 2 chutes importantes no primeiro tempo, mas fora isso a gente teve muito mais chance de fazer o quarto e o quinto do que eles marcaram o primeiro. Então, gostei da atuação da equipe. Em relação a nossa... No segundo tempo, os vacilos que a gente deu, eu concordo com você. Acho que a gente ficou um jogo muito mais lento do que devia lá atrás. Mas eu não atribuo só ao cansaço. Acho que tem um pouco do cansaço. A gente teve 2 dias só do jogo do Fluminense para cá, que foi um jogo desgastante. E no fundo é um acumulado. Se vocês repararem, eu não tenho mexido quase na estrutura do time. Então é um time que tem jogado sequencialmente, os mesmos jogadores. Então o cansaço, ele viria. Mas eu acho que, além do cansaço, teve um pouco, se a gente tivesse com o jogo empatado, ou o jogo estivesse perdendo, esses erros que aconteceram, eles não teriam acontecido da maneira que aconteceu, pelo menos na quantidade, não. Então a gente é uma coisa a se corrigir. Ao mesmo tempo, conforme a gente vai jogando e treinando, a gente consegue, na minha cabeça, performar melhor nessa questão da saída, ter mais agilidade, cometer menos erros.
O Ryan, comigo aqui, pelo menos daquilo que eu faço, ele é imperdível na próxima janela. Para mim, vender o Ryan agora é vender ele por um valor muito menor do que ele vai valer. E ele vai ser muito importante. Você não contrata o Ryan. Esse é um que claramente, para mim, estava jogando muito abaixo daquilo que ele pode render. Esse Ryan, isso para mim é só um início. Do que eu sinto e da conexão que eu tive com ele muito rápido, o Ryan vai ser um jogador que vai deixar muita saudade no Vasco quando ele sair daqui, mas não é agora. Eu acho que ele não deve sair, não pode sair. Eu acho que a gente tem que arrumar outras alternativas. Eu já falei com o pessoal, porque ele é um jogador meio que insubstituível. Poucos times têm um Ryan. Esse Ryan que eu imagino que vocês estão começando a ver diferente agora. Aquele outro Ryan, ele jogava muito abaixo daquilo que ele poderia. Ele é um jogador que eu conto muito aqui. Faz parte muito daquilo que eu projeto para o Vasco no futuro próximo. É incrível a evolução do Ryan, mesmo em poucos jogos com o Fernando Diniz, né? Ele já fazendo a propaganda dele ali, segura, o Ryan não vende. Essa matemática não é simples fácil, assim, né? Porque tem o jogador de futebol deve conviver muitas vezes com posso valer mais adiante, posso ir para um lugar melhor mais adiante, mas qual é a origem dele, as necessidades da família, imediatas, os sonhos, e se acontece uma lesão, e se... E aí eu perco variáveis aí. O jogador convive com alguns fantasmas. E óbvio que para essa segurança financeira o Vasco pode dar, vai lá, renova seu contrato, vai ganhar lá seus 200, 300, 400 mil por mês, não sei. Né? Nesse sentido ele muda. Agora, depende o que vai aparecer, né? É isso. Porque tá meio em cima da hora, mas é legal você ver o treinador falar disso, porque também, no sentido geral do futebol, você vê que, o cara tá me melhorando. Falou, opa, e isso contagia o restante, verdade, né? Então tem um lado que fala, poxa vida, eu não imaginava que ele ia ter jeito, vamos dizer assim, né? Falando a grosso modo. Mas é interessante ver. O Ryan acabou de renovar o contrato dele até o fim de 2026. Olha, já está falando do Ryan ficar, 2026. Já falou do Jair, que ele tinha falado antes, né, sobre a questão que tal. Ele não tinha colocado ainda porque estava nisso, então ele acredita que agora deve ficar. E aí falta o Léo Jardim, né, daí tem que convencê-lo também. E se vocês forem lembrar um pouquinho do que é a carreira do Fernando Diniz, de melhorar jovens garotos, ele entende, de vender caro, porque ele fez isso com diversos jogadores. Se a gente for fazer a conta aqui, que o São Paulo ganhou com Gabriel Sara, com o Brenner, depois o Fluminense com o Kennedy, que ainda nem foi vendido, né? Ele está emprestado de um André. Tá? André. Lá atrás, na primeira passagem, ele pegou João Pedro. O Diniz trabalhou com ele. Olha quantos jogadores ele teve, né, na mão dele, por exemplo, o Brenner. Marcos Paulo, que acabou não tendo tanto a mesma projeção. Felipe Mansur, às vezes no dia a dia. Jogadores valerem às vezes no dia a dia do futebol as coisas mudam e naturalmente tem que mudar o ciclo das pessoas e tal. Só que a gente tem como fazer isso dentro de campo de uma maneira mais individual e setorizada. Que eu só posso melhorar um Ryan se eu pegar Ryan, né? Se eu pegar e repetir algumas coisas com ele, falando, poxa, já que você fez assim, você poderia ter feito assado, assim. Eu preciso praticar isso com ele, com a gente, todo mundo. Então você pode repetir isso. E não quer dizer que isso vai levar o atleta a machucar. Então isso é algo de um treinador que comanda uma comissão técnica com todo o seu staff e que você pode. Se você não fizer isso, você não vai evoluir. O Stephen Curry, se ele não treinasse 1.500 bolas por semana a mais do que os caras, ele não ia ser assim, o Jordan por aí vai. Então só quem tem um talento extraordinário é uma coisa. Mas isso eu acho que só se explica porque realmente você pega aqueles que querem, que estão dispostos e você vai lá. E bem orientados, né? Que é importante. O Michel Messias manda aqui na hashtag troca de passe. Em nenhum momento vocês falaram sobre os milagres do Léo Jardim. Mas não... Certamente 2 a 4 gols no mínimo. Isso já é comum, né? O Léo Jardim tem feito grandes defesas. Hoje nem foram tantas, foram né? Grandes. Teve um chute de fora da área que teve duas muito boas, só que foram chutes... Não é dizer que o Melgar entrou na cara do gol. Não. Que o Vasco acabou cedendo uma oportunidade tão clara. O Vasco perdeu muita bola em saída, o Melgar acabou tendo mais volume no segundo tempo. Mas também não era uma sequência de situações claríssimas de gol. Mas o que ele passa de segurança é impressionante. Se precisar, ele está É um grande goleiro. Aqui está a classificação, aqui atrás da gente, no nosso telaço, com o Lanús, então, terminando na frente, 12 pontos, Vasco 8, Melgar 7, Puerto Cabelo 5, então o Vasco vai fazer o play-off
contra um adversário que virá da Libertadores, certo? E quem passar não é o cara bobo, né? Um cara bobo já acabou, né? Esse negócio de que não tem cara bobo mais no futebol, esse já ainda foi. Tem o cara bobo, né? Cara bobo acabou, já saiu, esse saiu. Esse aí tá fora, né? Não tem mais cara bobo não agora. Tem. Então é isso, o Vasco fará esse playoff. Se avançar, estará nas oitavas de final fez da ponto, Sul-Americana. No grupo do Botafogo, 1 ponto. É isso aí. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Vascão, que venceu aí o Melgar por 3-0. E o Vasco que passou aí em segundo na sua chave da Sul-Americana. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Vascão? Então assiste esse vídeo até o final. E o Vasco fez o dever de casa, venceu o Melgar e segue na Sul-Americana. Classificado, Vasco venceu o Melgar por 3-0, ultrapassou a equipe peruana e garantiu a segunda colocação no grupo G da Conmebol Sul-Americana. Os gols da partida foram marcados por Ryan, Paulo Henrique e Verratti. Como só a vitória interessava ao Vasco, o time foi para cima. E com 2 minutos de jogo, Ryan tabelou com Coutinho e abriu o placar. Vem fazendo muito isso no treino. O Diniz, quando pegar na bola, vai ir para cima do adversário. Então, como eu vi o Coutinho ali livre, eu toquei para ele. Como a gente faz muito isso, ele procurou fazer a tabela e deu aquela chapada linda. Isso é o belo gol. O empate classificava a equipe peruana, que até criou chances, mas parou em Léo Jardim. Com mais espaço, o Vasco conseguiu impor o jogo coletivo. Depois da boa troca de passes, Coutinho acionou Piton. A bola cruzou a área do Melgar e sobrou para Paulo Henrique ampliar. Perdendo por 2, o Melgar ficou completamente desorganizado. Foi aí que Tchê deu linda enfiada de bola para Verratti fazer o dele. O 4º gol do Pirata na competição. 3-0 só no primeiro tempo, que garantiu a segunda colocação e uma vaga nos playoffs contra uma equipe que vem da Conmebol Libertadores. Com isso, o sonho vascaíno pelo título da Conmebol Sul-Americana segue vivo. Com certeza. Acho que até pela grandeza do clube, pelo nome que o Vasco carrega, a camisa que a gente representa, o Vasco tem que ser um candidato ao título. E é nisso que a gente acredita, é para isso que a gente está trabalhando. O professor Diniz também é nessa tecla que ele vem batendo com a gente, então a gente sabe que a gente tem muita coisa para melhorar ainda, muita coisa para evoluir, e a gente vê um horizonte muito bom pela frente. Olha, claro que o objetivo era classificar, né? Em primeiro lugar, te dá essa tranquilidade de classificar direto, mas a gente, em alguns jogos a gente não foi tão bem. Mas hoje eu acredito que o time jogou muito bem, merecemos a vitória, merecemos a classificação para os playoffs. Eu acredito que os jogadores, 2 semanas que eu tô aqui, eu tô assim, jogando de uma maneira bem prática. Desde o dia que eu cheguei, eu acho que os jogadores estão evoluindo, têm muita vontade de trabalhar e o futuro é promissor. Muito bem, então essa é a classificação do grupo G, concluído aí a fase de grupos, né? O 6º jogo já realizado. Lanús líder 12, o Vasco classificado com 8. Na segunda-feira a gente tem um sorteio para definir quem pega quem nas oitavas e também nos playoffs da Sul-Americana. Então o Vasco espera alguém que vem da Libertadores, Melgar 7, Porto Cabelo 5 pontos ganhos. Elton, um ótimo começo de jogo, um primeiro tempo muito bom do Vasco, com o Felipe Coutinho participando muito, o Léo Jardim quando foi acionado fazendo defesas muito boas lá atrás, o Ryan fazendo um belo gol como ele mesmo definiu, garoto de 18 anos, né? Não vamos esquecer disso. Sim. Enfim, um Vasco dando sinais de evolução muito claros. Sim, e eu acho que foi importante, principalmente, o começo intenso do Vasco, porque a gente viu muitas vezes nessa temporada o Vasco talvez muito tímido para jogar contra adversários até inferiores tecnicamente. E só tomava as rédeas do jogo quando ou levava o primeiro gol ou sofria pressão. Era um time mais de reagir ao jogo do que se impor. E a gente viu o Vasco começar o jogo, e o Diniz gosta disso, ele nas entrelinhas deixa muito claro, né? O time precisa ser protagonista do jogo e foi contra o Melgar. Você citou o Felipe Coutinho, que eu acho que é o cara que vai ser a mola mestra dessa equipe,
como foi o Ganso, por exemplo, no Fluminense para ele, em muitas oportunidades, eu acho que ele vai tentar recuperar um jogador que vai ser fundamental. O Coutinho, desde que voltou para o Brasil, existe essa expectativa de assumir a responsabilidade de ser um protagonista de um time muito instável e, logicamente, ele não conseguiu corresponder porque acabava sendo um Vasco que não tinha as opções necessárias para a equipe funcionar e o jogo coletivo era muito precário. Eu acho que agora a gente começa a entender um Vasco de jogo coletivo interessante que ressalta a individualidade de jogadores acima da média para o futebol brasileiro, que é o Felipe Coutinho, acabou dando uma assistência. De novo, Paulo Henrique. A gente fala muito do Piton, né, sendo o cara da chegada, dos cruzamentos para o Verratti. Paulo Henrique muito bem nos últimos jogos, acho que tem jogado até melhor do que o Piton, né? E hoje foi fundamental também. O meio-campo com o Tietê sendo o cara de confiança do Diniz. Ele tem insistido, né, no Ryan jogando por um lado, no Moreira por outro. Esse também é um cara que ajuda demais na construção e na finalização. E o Verratti, que é um cara que quando a bola chega, o Diniz já falou, né? Eu quero... o cara não é refinado, né? Aquele jogador de trabalhar a bola no campo de defesa, de construir. Ele faz gol. É o que importa. E fez mais um. O Vasco classifica para a próxima fase, né? Mas ainda tem 2 joguinhos para fazer, né? Para tentar chegar às oitavas de final. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Vasco que avança para os playoffs da Sul-Americana de 2025, né? O Vasco que decidiu aí a partida, né? Ainda no primeiro tempo, praticamente estava tudo definido e o Vasco passa para os playoffs da Sul-Americana, né? O Vasco que abriu o placar com o Ryan, depois o Paulo Henrique, o PH. E ainda no finalzinho do primeiro tempo, o Verratti marcou o terceiro gol, o gol da vitória Cruz Maltina, para sacramentar a vitória por 3-0. E agora o Vasco avança, né, aos playoffs da Sul-Americana, né? Mas e aí, o que vocês acharam aí dessa partida do Vasco, desse desempenho do Vasco? Deixe aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do desempenho do Vasco, a forma que o Vasco jogou. Queremos saber aqui a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.